Você já parou para pensar no que é um relacionamento saudável de fato? Se você tem a vontade de viver um relacionamento saudável, esse vídeo vai te ajudar a como você pode construir um relacionamento saudável ao lado de alguém, sem fantasias ou ilusões. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento e eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Para se viver um relacionamento saudável, é importante que as duas pessoas estejam dispostas a fazerem o relacionamento dar certo, a se trabalharem. Se só você quiser transformar o relacionamento, viver um relacionamento saudável e o outro não se inspirar com a sua transformação, o relacionamento não vai ser saudável. Por um tempo, até dá para sustentar essa dinâmica, mas a longo prazo isso fica inviável. O que acontece em alguns relacionamentos é que o outro, ele se inspira pela sua transformação e também começa a se transformar. Mas existem casos onde a pessoa ela não está disposta a se transformar. Então, até de forma inconsciente, ela pode tentar atrapalhar o seu processo de transformação. Ou pode simplesmente não mudar ou sair do relacionamento. Dito isso, vamos para os passos que vão te ajudar a viver um relacionamento saudável. Primeiro, tenha inspirações, mas não compare o seu relacionamento, nem o seu companheiro ou a sua companheira com outros relacionamentos ou com outras pessoas. A história e o aprendizado de vocês são únicos. Mas é importante sim que vocês tenham inspirações. Muitos de nós viemos de lares disfuncionais, onde não tivemos boas referências, onde muitas vezes não tivemos pessoas para observar e ver, nossa, isso é um relacionamento saudável e isso é um relacionamento disfuncional. Por isso é importante a gente ter pessoas das quais a gente se inspire, casais dos quais a gente olha e vê, nossa, isso sim é um relacionamento saudável. Porque muitas vezes a gente nem sabe que está vivendo um relacionamento que não é saudável. A gente só descobre quando a gente tem outras referências. Por exemplo, quando a gente faz comparações entre comidas que a gente gosta. Ah, eu gosto de macarronada, eu gosto de bolo, eu gosto de comer frutas, eu gosto de comer verduras. Só se sabe o que se gosta mais de comer experimentando. De forma geral, é assim que acontece. Então, da mesma forma que se você só tem acesso a relacionamentos que não são saudáveis, se ao seu entorno os relacionamentos são tóxicos, as pessoas se desrespeitam e você não tem boas referências, como você vai viver um relacionamento saudável? É muito difícil construir um relacionamento saudável sem você ter nenhuma referência positiva. Porque normalmente a gente vai agir de acordo com aquilo com o qual a gente tem referências. É muito importante que você busque ter essas referências, que você busque estudar sobre o comportamento dos homens ou sobre o comportamento das mulheres, que você busque se entender, que você busque entender também como o outro funciona, entender como foi a infância do outro, entender como foi a sua infância, porque tudo isso vai influenciar no relacionamento de vocês dois. Então busque essas boas referências também para que você tenha uma mentalidade mais positiva com relação aos homens, com relação às mulheres e com relação aos relacionamentos. Quantas pessoas hoje a gente vê, ai porque homem é isso, ai homem é muito chato, ai porque a vida de homem é assim. Só que se é esquecido também dos desafios que os homens enfrentam. E quantos homens olham para as mulheres, acham que para as mulheres é tudo mais fácil, que as mulheres são interesseiras, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo. Só que será que essa é uma visão sua ou é uma visão que foi aprendida de acordo com aquilo que você observou do que as pessoas próximas a você pensavam e diziam? Porque muitas pessoas estão apenas repetindo um padrão que já estava instalado naquele ambiente. E aí, se todo mundo daquela tribo pensa de determinada forma, eu vou absorvendo aquilo dali.
e vou projetando isso na minha realidade, e vou vivenciando isso, e vou vivendo de acordo com isso que eu considero que é a verdade. Só que muito do que se é ensinado não é a verdade. Só que aí tem um grande problema, se a gente vive de acordo com uma crença, e essa crença ela não condiz com a realidade, a gente vai sofrer. Então, o funcionamento dos homens, de forma geral, ele é diferente do funcionamento das mulheres. E às vezes as pessoas querem brigar contra isso. Só que no fundo o que a gente precisa é buscar por conhecimento e se trabalhar também. E estar ao lado de uma pessoa que esteja disposta a fazer dar certo. Porque se você quiser fazer dar certo sozinho ou sozinha, não vai funcionar. Então tenha essas referências e tenha essas inspirações positivas para o seu relacionamento ou para o seu futuro relacionamento. Mas também esteja consciente de que cada relacionamento é único. Que não é o fato de você se inspirar num relacionamento X ou Y que quer dizer que seu relacionamento vai ser idêntico ao relacionamento daquelas pessoas. Até porque são dinâmicas diferentes que vão estar acontecendo. Você teve uma determinada criação, você tem determinadas crenças, o seu companheiro ou a sua companheira também. E são essas duas realidades que vão se mesclar. Não é a realidade daquela outra pessoa que te inspira, e sim a sua realidade com essa pessoa. Ou seja, é olhar, é se inspirar, mas não é comparar o seu relacionamento como se ele tivesse que ser idêntico ou como se ele tivesse que ser uma imitação daquele relacionamento. Não é sobre isso. É sobre ter boas referências. Porque é como eu te falei, se você veio de um lar disfuncional, você vai ter muitas referências negativas a respeito do que é e do que são os relacionamentos. Então é importante buscar essas referências positivas. Não para imitar, não para seguir igual, mas para ter um direcionamento, para ter algo por onde você possa se guiar. Mas não copiar, para que você possa se inspirar e aprender mais sobre como viver um relacionamento saudável de fato. Você ficou com alguma dúvida a respeito disso? Se você ficou, me conta aqui nos comentários. 2. Ouça o que o outro diz de você e reflita se o que ele está dizendo pode ser verdade. Às vezes, dentro de um relacionamento, por mais que tenhamos boas intenções, podemos agir de maneira tóxica ou podemos agir de uma maneira que é muito desconfortável para outra pessoa ou de uma maneira que não seja saudável. Então é importante você ouvir o que a pessoa que está ao seu lado tem a te dizer, o que ela pensa, o que ela sente. E a partir disso você se analisar, começar a observar a situação, começar a se observar. E não simplesmente ficar chateado ou chateada, ficar triste, com raiva, se sentindo totalmente incompreendido pela outra pessoa. Se, por exemplo, a pessoa te diz que você é ciumento demais, talvez você realmente seja. E aí você precisa parar e se observar. Ou talvez não. Talvez a outra pessoa é quem tem uma ideia muito disfuncional do que é um relacionamento saudável. E aí a pessoa enxerga o que você está sentindo, o que você está expressando, como um maior absurdo e às vezes não é. Por isso que é tão importante a autoobservação e a conversa. E o buscar se conhecer. E o buscar equilibrar o relacionamento, conversar com a outra pessoa. Só que talvez, de fato, o seu ciúme ele seja um ciúme exagerado. E daí é importante, sim, você buscar se trabalhar. Porque isso com certeza não faz bem para você e não faz bem para outra pessoa. Porque imagina, você está dentro de um relacionamento onde a pessoa se sente sufocado ou sufocada. Então é importante você observar o que o outro tem a te dizer, porque muitas vezes o outro ele vai te dar pistas daquilo que às vezes você tem dentro de você e você nem percebe. Inclusive, às vezes o outro vai apontar algo em você e esse outro vai ter essa mesma coisa que está apontando em você. Ou seja, vocês dois têm essa mesma questão, só que você consegue perceber nele e não percebe em você.
e ele consegue perceber em você e não consegue perceber nele. Isso é mais comum do que parece dentro dos relacionamentos. Então esteja disponível para olhar para os desafios que vocês enfrentam e resolverem esses desafios juntos, vocês dois buscando a solução e não vocês dois atacando um ao outro como se fossem inimigos. Porque na verdade, se o objetivo de vocês é viver um relacionamento saudável, é construir a vida um ao lado do outro, não tem por que vocês se enxergarem como inimigos. Vocês precisam buscar se enxergarem como aliados. Mas muitas vezes vocês só vão conseguir se enxergar como aliados se vocês estiverem ajustando a dinâmica desse relacionamento. Se vocês estiverem individualmente também buscando se trabalhar. Praticando o autoconhecimento, às vezes fazendo terapia, às vezes buscando outras formas também de aprofundar o conhecimento que tem sobre si, buscando se desenvolver em outras áreas da vida. 3. Busque manter o equilíbrio entre o dar e o receber. E procure não ser essa pessoa que pensa apenas nos próprios interesses ou no que é melhor para você sem levar em consideração a outra pessoa. Porque agora você está com uma outra pessoa. E o que é importante para essa outra pessoa também deve ser interessante para você, deve ser considerado em algum nível como algo interessante também. Não no sentido de gostar de tudo que a outra pessoa gosta, mas no sentido de compreender, de aceitar também o outro como ele é. É óbvio que dentro de um relacionamento, ambos precisam se trabalhar, precisam se ajustar para fazer o relacionamento ser um relacionamento saudável. Mas tem coisas que, às vezes, dentro de um relacionamento, as pessoas costumam ignorar porque não é importante para mim, então eu sei que é importante para o outro, mas eu não dou tanta atenção assim. Só que aí é que tá. Aquilo que é importante para o outro também, aquilo que machuca o outro também, você deve estar atento ou atenta. Porque às vezes aquilo é insignificante para você, mas tem um significado para aquela pessoa é importante. Assim como tem coisas que para você pode ser insignificante, mas que você gostaria que a outra pessoa estivesse atento ou atenta a isso. Um exemplo disso a gente pode trazer aqui as 5 linguagens do amor. Tem pessoas, por exemplo, que podem ter atos de serviço como uma das linguagens do amor. E às vezes essa pessoa ela entrega muito através de atos de serviço. Só que às vezes a linguagem do outro é tempo de qualidade. E aí se você faz muito, se você entrega muito nesse sentido, mas você não tem tempo de qualidade com essa pessoa, às vezes essa pessoa vai se sentir negligenciada por causa disso. Então, dentro de um relacionamento não é mais só sobre você. As necessidades da outra pessoa também são importantes e também precisam ser atendidas. É óbvio que nem tudo vocês vão conseguir atender a necessidade um do outro. Por isso que um adulto saudável, ele precisa também nutrir as próprias necessidades dele para que ele não busque excessivamente num parceiro ou na parceira. Às vezes a pessoa ela tem uma carência muito grande e ela quer que o outro supra essa carência. Então, mas em primeiro lugar você tem que estar se entregando. Porque senão o que o outro entregar muitas vezes não vai ser o suficiente. E você corre o risco até de sufocar a outra pessoa. Apesar de ser importante existir o equilíbrio entre o dar e o receber dentro de um relacionamento, que é você não entregar demais e receber pouco, ou o outro entregar demais e receber pouco, isso não quer dizer que você, em alguns momentos, não vai precisar entregar mais e receber menos. E vice-versa. E o que eu quero dizer com isso? Para você não condicionar o amor. Se você fizer X, eu te entrego Y. Ou seja, condicionar aquilo que você entrega ao outro baseado naquilo que você está recebendo. Justamente por causa disso, às vezes o outro não vai estar tão bem, você vai precisar entregar um pouco mais. E se você fica muito rígido ou rígida com relação a isso, aí você não faz tal coisa, então eu não faço Y. Pelo simples fato de que você não faz isso. Então você condiciona.
É tipo assim, essa é a condição. Se não for exatamente assim, eu também nem quero. O relacionamento, ele também é renúncia. O problema é que muitas pessoas, atualmente, querem viver apenas as delícias de se estar dentro de um relacionamento. Mas um relacionamento saudável não quer dizer que não vai haver discussão, que não vai haver brigas, que não vai haver desequilíbrios em alguns momentos. Mas quer dizer que a maior parte do tempo vocês vão estar se respeitando. Vocês vão estar buscando compreender um ao outro. Vocês, no momento de irritação, vão dizer: me dá um segundo, eu preciso de um momento para mim. E vai sair, vai respirar e depois vai voltar a conversar com a outra pessoa com calma. Relacionamento saudável não significa concordar em tudo ou gostar de tudo que o outro gosta, ou nunca ter uma briga, nunca ter uma discussão. Nós somos seres humanos e não existem relacionamentos de contos de fadas. Relacionamento real, relacionamento saudável, ele exige que a gente se trabalhe diariamente. E ele exige que a gente abra mão de algumas coisas para poder estar ao lado daquela pessoa. A questão é, quais são as coisas pelas quais você está disposto ou disposta a renunciar? E geralmente não é uma coisa só que torna um relacionamento como um relacionamento tóxico ou um relacionamento que não é saudável. São uma série de coisas, são a repetição, é a frequência, a intensidade, são várias coisas que influenciam. E hoje, um problema que eu vejo de você não buscar se aprofundar nisso é de você sair acreditando em qualquer coisa que você vê na internet e achar que aquilo vai funcionar no seu relacionamento, quando às vezes não vai. Então tenha muito cuidado de onde você está colhendo as informações a respeito de relacionamentos. Eu não estou dizendo que muitas das coisas que existam não são verdades, só que não vai funcionar para todos os casais, não vai funcionar para todo mundo. Por isso que é tão importante que eu falo aqui com você. Analisa o seu contexto, se observa, se percebe, olha para suas feridas emocionais. Porque tem pessoas hoje que vivem tentando aplicar com o namorado, com a namorada, o marido, enfim, técnicas. Só que a técnica sem a transformação interior é feito, inclusive eu tenho um vídeo aqui falando sobre comunicação. E ali eu trago algumas questões para ajudar na comunicação do casal. Só que muitas vezes, se você não olhar para suas feridas emocionais, você vai utilizar aquela comunicação perfeitamente, no sentido de seguir exatamente aquele script, só que você está falando de um lugar de raiva, de um lugar de revolta. E tudo isso vai influenciar. Você está entendendo como as coisas são profundas? E às vezes são passadas de uma forma muito superficial. E até eu posso fazer isso sem perceber em alguns momentos. E por isso a importância também de você ter autorresponsabilidade, de você também estar olhando para o seu relacionamento, para a sua vida. Não buscar fórmulas prontas. Entender que você é o maior responsável pelo que acontece na sua vida, pelas decisões que você toma. Então, se, por exemplo, você decide seguir uma pessoa que fala de relacionamentos, só que você percebe que essa pessoa, ela sempre tem uma tendência maior a defender os homens ou a defender as mulheres e não observa o contexto inteiro da situação. Mas o que eu estou querendo te dizer com isso é que tem pessoas, tem grupos de pessoas que basicamente só fazem falar mal de mulher. Falam de mulher de uma forma pejorativa. E tem grupos de mulheres que também falam dos homens de uma forma mais pejorativa. E aí é óbvio que muitas vezes não vai funcionar. Porque as pessoas, elas não estão sendo imparciais. Elas estão olhando apenas para um lado, mas esquecendo de que ambos os lados formam uma dinâmica. Que essa dinâmica só existe porque essa pessoa age assim e essa outra age dessa forma. Porque se essa pessoa começar a se transformar, ou essa vai se inspirar
ou vai tentar frear o comportamento dessa, mas não vai conseguir dependendo do nível de transformação que essa pessoa estiver tendo, ou essa pessoa vai cair fora. Um relacionamento saudável, ele só funciona porque as duas pessoas estão ali dispostas e cada uma fazendo a sua parte. Não existe mágica nisso. É construção diária, é a decisão de fazer dar certo. Quarto, busque habitar na sua polaridade feminina ou masculina. Se tratando de um relacionamento heterossexual, a mulher, quando está utilizando bem a sua energia feminina, ela costuma se sentir melhor. E o homem tende a se sentir melhor também quando está utilizando bem a sua energia masculina. Todos nós, independente de ser hétero ou não, temos dentro da gente a energia masculina e a energia feminina. Mas dentro de um relacionamento é bom para o equilíbrio que a mulher ela busque estar na sua energia feminina, nem sempre, mas em boa parte do tempo, e que o homem busque estar na sua energia masculina. A mulher, quando ela fica com excesso demais da energia masculina, ela tem a tendência a ficar mais rígida, mais controladora, sobrecarregada demais. E o homem, quando está demais na energia feminina, fica sem atitude e não tem aquela postura de proteção, que tanto é importante para as mulheres, mesmo para aquelas que não sabem ou não reconhecem isso. Porque muitas estão feridas e acham às vezes a proteção do homem, o cuidado do homem até um exagero. Assim como existem homens feridos também, que acabam se colocando muito nessa postura da energia feminina, que não é o mais natural para eles. E até mesmo em relacionamentos entre duas mulheres ou dois homens, a gente consegue perceber isso. Um geralmente tem essa tendência de ter uma energia mais feminina e o outro tem essa tendência de ter a energia mais masculina. E isso nem sempre vai se refletir na roupa, mas muitas vezes em questão de comportamento, de atitude, porque isso tem a ver com energia, com a complementariedade das energias. Assim como a gente tem o dia, tem a noite. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, pode deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. 5. Aprenda a se comunicar. Muitas pessoas têm uma comunicação com o parceiro agressiva demais ou infantil demais, e isso traz muitos prejuízos para o casal. A sua forma de se comunicar pode fazer o outro se sentir julgado, criticado ou até mesmo culpado. E isso pode contribuir ao outro se fechar cada vez mais ou evitar o diálogo entre vocês. Pode passar a enxergar o fato de vocês sentarem para conversar, para tentar resolver algo, como um problema, como algo a ser evitado a todo custo. E isso vai gerando um acúmulo de ressentimentos entre o casal. E aí, às vezes, você pode não se sentir ouvida pela pessoa, só que aí, às vezes, você não percebe que a sua comunicação também não está ajudando. Óbvio que a outra pessoa tem a responsabilidade dela também, mas se você tem acesso a esse conhecimento e a outra pessoa não tem, que tal você começar a dar os primeiros passos para transformar esse relacionamento em um relacionamento saudável? Ao invés de ficar esperando um do outro, a transformação do outro, por que não você se transformar primeiro e inspirar o outro a se transformar também? Então busque a melhor forma de você se comunicar com a outra pessoa. Inclusive já faz um tempinho, mas eu gravei um vídeo sobre comunicação. Eu vou deixar o link aqui nos cards e eu aconselho você a assistir daqui a pouco. E se nesse processo você quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje e eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!